Olá, pessoas! Estamos Hello. aqui de novo. Vai que voa! Ou vai que voa, né? O dia de hoje vai ser... Vamos falar um pouco sobre perfis aerodinâmicos. Que a gente mal conhece e já considera pacas, né, meu? Bom, é o seguinte, galera. Se você pegar a sua asa e cortar ela no meio, como você tá vendo aí agora, esse é o perfil aerodinâmico. Ele é a alma da asa, né? Basicamente, todo projeto depende de uma boa escolha de perfil aerodinâmico. Tem que ser bem pensada, tem que analisar multidisciplinarmente. A gente vai falar sobre isso hoje um pouco, né? O perfil aerodinâmico ele vai alterar a performance, vai alterar como a estrutura é feita, vai definir se o avião é estável ou não e vai também tornar a construção um alívio ou um inferno. Hoje a gente não vai falar sobre teoria, sobre conceitos da aeronáutica, a gente não vai explicar como é que funciona o ar passando no perfil, não vamos entrar nesse mérito a não ser que vocês queiram. Será mesmo que a teoria, a sua aplicação do Bernoulli já resolve as coisas? Será? Acho que tem uma galera aí, tem muita controvérsia sobre a validade das teorias que a gente utiliza para aerofólio e a teoria de como se gera sustentação. Um negócio que até hoje a galera tem um monte de teorias, mas não tem uma teoria que a gente fala, essa aqui, eu coloco minhas mãos no fogo e digo que é a teoria válida, né? Mas, se vocês tivessem interesse, a gente vai fazer um vídeo depois, né? Comente aí, compartilhe, se inscreva no canal que a gente fala mais sobre isso aí. A geometria do aerofólio é determinada basicamente pela missão de voo que você quer fazer. Se você quer fazer um avião Acrobático? Cromático. Você usa um perfil simétrico. Pode usar também perfis hipersustentadores, como os que a gente utiliza, por exemplo, no aerodesign. Exato. Se você vai fazer uma asa voadora, que é o melhor avião que existe, Por muito. aí você usa o perfil reflexo, que é tipo esse que você tá vendo aí agora. E tem os mais novos, né? Que são os perfis... Não são mais novos. Mas são talvez os que envolvem uma maior tecnologia e o que a galera está estudando mais, porque são os utilizados em aviões de transporte, que são os aerofólios supercríticos. Exato. Que são para voar, especialmente projetados e otimizados para voar em regime transônico. Bom, para alimentar um modelo matemático que normalmente se usa para calcular uma aeronave em termos de aerodinâmica, a gente vai falar disso nos vídeos. A gente precisa basicamente de três informações. O CL do perfil, que é o coeficiente de sustentação, ou seja, quanto força ele vai fazer para cima. O CD, que é o arrasto, que é o coeficiente de força contrário ao movimento que ele está fazendo. E o CM, que é o coeficiente de momento longitudinal, que é se o avião está rotacionando para cima ou para baixo. Só dando uma contextualizada nesse sentido, essa parte de coeficientes a gente utiliza muito na aerodinâmica para poder, de uma forma adimensional, comparar a performance entre um tipo de perfil e outro tipo de perfil, né? Isso. Mas se você implementar na equação, o que eles vão te dar vai ser força de sustentação, a força para cima, né? Força de arrasto atrás e o momento em si que está sendo gerado em determinado ponto da aeronave. Pode ser polo de ataque, polo de fuga, etc. O melhor método, o melhor meio de se determinar esses coeficientes é um túnel de vento. Mas ninguém tem túnel de vento assim lá na esquina para usar, né? Então existem alguns modelos matemáticos que servem para, no frigir dos ovos, né? Eles vão te dar a distribuição de pressão sobre o perfil. Quando você faz umas contas em cima disso aí, você tira os coeficientes em função do ângulo de ataque, que é o ângulo em relação ao fluido, e do Reinaldão. De Reynolds. Acho que a gente vai fazer um vídeo também depois para explicar. Só Reynolds, porque Reynolds. esse cara é muito importante e a gente precisa sentar e falar sobre o Reinaldão. Sobre os métodos que a gente utiliza, os mais confiáveis são mais confiáveis e mais acessíveis ao mesmo tempo. Um deles é o método dos painéis, bastante conhecido, né? Um método que se baseia na teoria potencial. Ele é um método que é aplicável basicamente para regimes subsônicos. Na sua formulação canônica, ele expressa a viscosidade também. Então ele é um método que é muito rápido, né? Ele é relativamente preciso
Quando você comparar com a parte experimental, você vai observar que na parte linear, baixos ângulos de ataque, ele vai apresentar um comportamento muito próximo do circular de túnel de vento. E a maior divergência vai existir na parte não linear, né? Que é para altos ângulos de ataque, quando a curva de sustentação já não é uma linha reta. Para o método dos painéis conseguir calcular esse tipo de coisas, como é o comportamento de stall, ele é aprimorado colocando por cima da formulação canônica algumas, como que diz? Gambiarras. Algumas gambiarras, né? Matemáticas. Mas que funcionam bastante bem. E para a parte do projeto conceitual, já resolve bastante. Já resolve bastante coisa. A gente vai mostrar isso em algum vídeo sobre o Xfoil, que é a principal ferramenta hoje. Eu diria que é a única. Eu ainda não vi nenhuma gratuita, fácil de achar assim como o Xfoil, tão completo quanto o Xfoil. E ela está integrada no XFRL5, que é o software amado por todo aerodesigner, vamos dizer assim. Você consegue fazer avião só com um clique de mouse. Bom, o segundo método se baseia em escoamento do fluido, basicamente, né? E ele serve para qualquer tipo de regime de voo. Você pode usar ele subsônico, transônico, supersônico, hipersônico, considerando temperatura, considerando densidade, considerando tipo de fluido, qualquer tipo, que é o CFD, né? O CFD ele faz imagens bonitas, como vocês estão vendo aí, e a carga de cálculo dele é muito maior, mas você consegue estimar coeficientes em situações que o método dos painéis não consegue, como por exemplo esse tipo de asa aí. Tem trocentos elementos de produção de CL, basicamente, numa asa que a gente não costuma usar, por exemplo, num aerodesign, mas às vezes em aviões experimentais você vê algum flap, alguma coisa mais bodozinha, né? Vai conseguir calcular o escoamento de geometrias muito complexas, que o método dos painéis talvez até conseguiria, mas não existe... Não tem uma implementação ainda tão prática acessível. Assim, E fazer na mão é coisa de chinês e russo, sabe? Sim. Bom, o que é um aerofólio? Isso que vocês estão vendo, a gente já mostrou várias imagens, mas isso é um aerofólio. Quais são as partes do aerofólio que a gente precisa saber, que a gente vai usar como nomenclatura e que é comum você encontrar isso na literatura, inclusive. Primeiro é a corda do aerofólio. A corda seria essa dimensão no sentido longitudinal do aerofólio. Então a corda de uma asa é a corda do aerofólio naquela seção. E tem também o intradorso do aerofólio, que é essa curva abaixo da linha da corda. Essa curva é a curva de baixo da asa. E tem também o extradorso, que é a curva de cima. Essa curva é a principal, você tem que cuidar muito bem do escoamento do intradorso. O bordo de fuga é a ponta onde as duas curvas se encontram, é onde o escoamento se encontra também. E normalmente é onde você consegue colocar alguns elementos ali, como o flap, um gerador de vórtice. E tem o bordo de ataque, que é onde o fluido toca no aerofólio. Tem um arqueamento do aerofólio que vai determinar muitas coisas. E a espessura máxima do aerofólio, a posição e o valor dela normalizada em relação à corda, né? A espessura tem um grande impacto na parte de estruturas também, né? Porque a gente precisa ter um ponto onde a espessura seja maior e que vai ser possivelmente esse ponto no qual a gente vai alocar a longarina, né? Que vai ser o elemento que vai segurar as cargas aerodinâmicas. Isso. Outro elemento que também é muito importante é o arqueamento. O arqueamento vai definir a quantidade de sustentação que o meu aerofólio consegue gerar, né? Conforme eu aumentar o arqueamento, a curva se vai deslocar mais para a esquerda da curva de sustentação, e o contrário acontece quando eu diminuo o arqueamento, né? Quando que eu poderia, por exemplo, utilizar um arqueamento negativo? Quando você vai fazer balanço de momento, por exemplo. Exatamente. Porque se você olha aqui a curva do momento também, se eu aumento o arqueamento, eu tenho um momento negativo em relação ao alfa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a aeronave vai tender, se você voasse só com essa asa, ele vai tender a baixar o nariz, então ela vai entrar num loop de ponta cabeça, vamos dizer assim. Para você evitar que isso faça, você tem que ter um elemento aerofólio atrás que vai gerar um momento contrário de estabilização. Então você pode fazer isso ou com um aerofólio muito grande, perfil simétrico, ou com um aerofólio um pouco menor e um perfil assimétrico, um arqueamento negativo. Tem aquela parte importante da salvadora também, que é... Eu tenho um arqueamento que não é só um arqueamento positivo ou negativo. Eu tenho um arqueamento que começa com um arqueamento positivo e mais para a região do bordo de fuga faz uma voltinha bem suave. E a propriedade desses aerofólios aí, que são os autoestáveis ou reflexos, é que eles geram um momento muito próximo do zero. Então, o momento não vai aumentar
drasticamente quando eu Conforme você vai ao ângulo de ataque. Para baixo do ângulo de ataque. Uma vez que eu chego próximo do stall, aí sim Isso tudo vai para o infinito e explode. Isso significa que você consegue voar com a aeronave com pouco comando, já que você não precisa estabilizar tanto em relação ao momento. É uma das vantagens das voadoras. Bom, basicamente é isso, galera. Se vocês gostarem, por favor, compartilhem. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que foi dito aqui, se vocês virem alguma coisa que vocês gostariam de complementar, a gente pretende fazer em breve um vídeo de perguntas e respostas. Então, por favor, formulem perguntas ou critiquem ou opinem pra gente poder ter conteúdo e poder falar com vocês. E não esqueçam de dar like no vídeo também, por favor. Tô virando já like. Valeu, galera. Valeu, até mais.